Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Graças a Deus por essa noite, estamos felizes e muito honrados de estar aqui com vocês. Estamos alegres, isso alegrou muito nosso coração, né? Fiquei preocupado e quando o pastor Itamar pediu para mim dançar, essa é a pior coisa que eu não sei fazer. Duas coisas que eu não sei fazer. É cantar e dançar, irmão. Então, quando ele pediu para me dançar, eu disse, meu Deus, agora, né? Mas estamos aí para entrar junto no clima, né? Nessa noite tão especial. E que vai ser uma noite edificante, uma noite de comunhão. Que você aproveite o melhor dessa noite junto com a tua esposa, com o teu marido. Que vai ser um tempo de reflexão, um tempo de crescimento. Nós queremos só colaborar uma parte do que vai ser dessa noite, né? Já começamos bem, adorando a Jesus. Mas nós queremos compartilhar uma pequena parte, que é trazer um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então fique à vontade, queria convidar você a se sentar, por favor, em nome de Jesus. E nós vamos assim, iniciar nessa noite, caminhando um pouquinho, já vou me apresentar aqui a minha esposa. Ela vai compartilhar também um pouquinho da palavra junto conosco. E nós vamos caminhar aqui juntos para a glória de Jesus. Eu me chamo Maclodes, é esse nome mesmo, é um pouquinho diferente, né? Isso foi minha mãe que fez esse nome, que esse nome é o único do mundo, né? Então ficou até fácil para eu fazer meu e-mail, né? É maclodes@hotmail, pronto. Não precisa nem inventar nada, só meu nome, né? E a gente queria colocar esse nome no meu filho, o último, né? Que já tem 7 anos, as minhas meninas, tem 2 meninas já moça, né? Elas falaram, não pai, não coloca porque vai dar bullying na escola. Então, não estamos lá para defender ele, então, mas é um nome diferente que a minha mãe escolheu, né? E eu já me acostumei, irmão, desde quando eu nasci eu tenho esse nome, olha aí, então eu já me acostumei, Maclodes, é isso mesmo, não tem apelido, é assim, né? Alguns me chamam de Mac, mas é isso, tá bom? Glória a Jesus. Então estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho nessa noite, desse tempo precioso juntos, e eu vou passar a palavra para minha esposa, Niceia, ela vai compartilhar também um pouquinho da nossa família, falar um pouquinho mais dos nossos filhos, e logo em seguida a gente vai trabalhar alguns pontos que eu acredito que são importantes para o nosso casamento. Não são nada assim do que você já não sabe. São aquelas coisas que acontecem todos os dias dentro da nossa casa, mas que às vezes fica despercebido. E a gente acaba passando por cima e achando que é natural viver brigando, viver às vezes discutindo, viver às vezes não entrando num comum acordo. E às vezes o casamento começa a se desgastar por coisas pequenas, que um pequeno ajuste, você vai perceber que faz toda a diferença. Nós não temos um casamento perfeito, mas nós estamos numa construção de um casamento, que exatamente hoje fazem 28 anos. Glória a Jesus, nós casamos dia 10 de junho de 1995. E o nosso casamento foi muito hilário, porque quando eu casei na igreja católica, quando eu entrei assim com a minha mãe na igreja católica para casar, e eu olhei assim, tinha poucos convidados na época, não tinha nem 100 pessoas, mas as cadeiras do fundo da igreja estavam lotadas de gente. Eu pensei, meu Deus, eu nem conheço esse povo, eles vão participar do meu casamento, mas não, eles estavam lá, porque eu estava entrando no altar para casar aos 17 anos, esperando uma noiva que tinha 15. Então a cidade pequena, São João Batista, que é aqui pertinho, aqui do lado, né, fez aquele alvoroço na cidade, 2 crianças vão se casar, e ela não estava grávida. Isso é importante falar, né? Porque geralmente a gente pensa, casou cedo é porque está grávida, né? Não, não estava. E foi muito... marcou muito nossa vida, porque a gente chegar na igreja e ver aquele monte de gente, e nós casamos muito cedo e temos uma longa história para poder compartilhar de um pequeno pedacinho hoje junto com vocês aqui, de algumas coisas que a gente já viveu nesses 28 anos. Mas a nossa história, ela começa assim, um menino de 17 anos e uma menina de 15. Assim nós casamos na igreja e começamos a construir uma família. Eu vou passar a palavra para ela, logo em seguida você vai entrar na palavra também do Senhor, mas para ela poder apresentar um pouquinho mais da nossa história e um pouquinho dos nossos filhos também. Boa noite. Desculpa pela voz, estou um pouco gripada.
mas estou aqui junto com a missão com ele, né? Entendo que eu não tenho mais opção de não, tenho sempre a opção de sim. Sempre estar junto, na saúde e na doença, em todo tempo. Isso precisa estar muito engravado no nosso coração, né? Só vou nos apresentar. Primeiro, para começar, nós somos um casal perfeito. Amém? Isso é muito importante. Porque, claro, aqui é só um resumo. Aqui não tem detalhes, precisa ser só algo bem objetivo, né? Somos casados, então, hoje. Faz aniversário de casamento, 28 anos. Deixa eu só falar rapidinho. Ontem à noite, nós conversando sobre a nossa jornada, eu disse assim para ela, o que a gente pode pensar sobre a nossa jornada? Ela falou, eu posso pensar que você é um pouco azedo, e é legal, porque ser um pouquinho azedo quer dizer que o doce enjoa, e por isso que eu nunca enjoei de você. Isso eu acho que foi um elogio, né, pastor Itamar? Eu acho que foi, eu fiquei feliz, eu disse, que bom que você é um pouquinho azedo. Pode continuar. Não, é porque ele falou assim, porque tu és tão doce, ele disse para mim. Aí tu acha que eu sou o quê? Eu disse, tu é um pouquinho azedo. Mas isso é bom, eu disse pra ele. Tudo doce como melado também, né? Então, nós temos 3 filhos, né? Temos a Natália com 24 anos, a Sara com 17 e temos o Miguel com 7 anos. E hoje nós somos família acolhedora, nós acolhemos uma menina há 9 meses. Ela chegou na minha casa com 3 meses. Ela já tem 1 aninho, né? Graças a Deus. E estamos nessa jornada, que estamos morando em Brusque há 13 anos, cumprindo um ministério impossível. Humanamente é impossível ser pastor. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Se não for algo que Deus faz, não é nós que fazemos, né? Então, temos o ministério Casa do Pai, exercendo essa função em família. Glórias a Deus. Amém. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite algumas coisas bem fundamentais para o nosso casamento. E depois nós vamos compartilhar também eu chamo de os 10 mandamentos dos casais. Então eu vou falar sobre um, ela fala sobre o outro, um pouquinho para a gente poder edificar a nossa vida. Não, ainda não. Depois eu passo para ele lá. Mas eu quero começar falando um pouquinho sobre Mateus 7. Mateus 7, que para mim é a construção base de uma família. Quando Jesus está no Sermão do Monte, e ele termina o Sermão do Monte falando sobre as 2 casas, uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha, que diz em Mateus 7, a partir do versículo 24, assim, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Aí ele começa a dizer, desceu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. 2 pontos importantes. Por que a casa não cai? Quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, quando vem a doença, quando vem a falta de dinheiro, quando vem um problema com o filho. Por que ela não cai? Essa casa não caiu porque ela estava firmada na rocha. Jesus está dizendo isso. Está firmada onde? Nele. Irmão, só tem um jeito, só tem uma forma de manter um casamento. Nós conhecemos Jesus depois de 10 anos de casado. E aí a gente pôde ver quanto da misericórdia de Deus nós estávamos experimentando sem saber. Porque a gente casou e vamos lá, eu fui conhecer Jesus com 26 anos de idade, aí a gente olhou para trás e, meu Deus, nós só conseguimos chegar até aqui porque, sem saber, de alguma maneira o Senhor estendeu sua graça e misericórdia e nos guardou. Mas aqui nesse texto fica claro que a casa não cai, mas a dificuldade vem, porém ela não cai porque ela está firmada sobre a rocha. E o que é essa casa firmada sobre a rocha? Sobre a rocha? Jesus acaba falando no versículo 24. É quem tem a palavra, tem Jesus e pratica aquilo que ouve. A palavra ouvir é a mesma que praticar, irmãos. Praticar, ouvir, ela está afirmada nisso, em você ser obediente. Obedecer aquilo que você ouve. Então a gente sabe que o casamento ele tem grandes desafios. O primeiro deles,
do desafio do casamento, que é duas pontes assim, que eu acho importante para que a gente caminhe num casamento sólido. A primeira delas vai estar lá em Efésios 5:25, que diz assim, ó, fala sobre o marido, né? Amar a sua mulher. Fala, amar a sua mulher. E isso é importante, amar a esposa. Eu sempre falo sobre amar a esposa, é diferente de entender a esposa. Se nós homens decidirmos amar a nossa esposa, independente se a gente entende ou não ela, esse é o nosso papel. Efésios deixa claro, amai a vossa esposa. Então amar, irmãos, não precisa entender. Às vezes a gente quer entender a esposa para amar. E o mundo da mulher é muito diferente do mundo do homem. A gente já sabe disso. E a gente tenta, como homem, compreender a esposa para poder amá-la. Por isso que geralmente a gente não consegue. Que o nosso papel não é entender as mulheres. É poder amar. Se ela está bem de manhã, ou está bem de tarde, ou se está bem à noite, eu não sei. Mas o nosso papel é amar, independente de como ela está. Quem está me entendendo? Cadê os machos aí? Glória a Jesus. Ela até levantou a mão, irmã. Aproveita. Glória a Jesus. Então é o seguinte, o nosso papel é amar a esposa. Independente do que aconteça. Esse é o nosso papel, o nosso chamado para que o nosso casamento possa estar firmado sobre a rocha. Isso é muito importante. Agora o segundo texto, que também é para as mulheres agora muito importante, que é o que nós tentamos viver, está lá em Provérbios 1, lá em Provérbios 14, 1, que diz assim, ó, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Por que eu digo isso? Porque o governo do lar, da casa, de manter aquele ambiente saudável, em paz, tranquilo, está sobre a esposa. Posso ouvir um amém aí, irmãs? É importante isso, compreender isso, porque o marido chega lá na porta, já tem uma lista de situação para ser resolvida, e tem que ser resolvida, mas tem a forma de se resolver, e a Bíblia está dizendo que essa mulher, ela tem dentro dela, ser sábia ou tola, ou seja, ela decide que tipo de mulher vai atuar em cada dia, em cada momento, em cada situação. Isso é importante, porque eu estou do lado de uma esposa que o Senhor nos conduziu a caminhar junto, que sempre foi uma mulher muito sábia na minha vida. Então, por mais que eu sou azedo, e às vezes eu falo alguma coisa que não devia, e às vezes eu fico meio estressado além da conta, mas eu tenho uma mulher que consegue controlar o nosso lar. Ela consegue conduzir o lar com sabedoria, com graça. E isso é importante para você que é mulher. Conduza esse lar com graça, com sabedoria. Peça a Deus para que você se torne sempre, em cada situação, uma mulher sábia, que sabe edificar a casa, sabe edificar os filhos, sabe edificar o marido. Porque, irmãos, é rapidinho. A mulher, se ela quiser, ela pode trazer a paz para dentro de casa, ou ela pode também transformar naquilo um campo de guerra. É rapidinho. E nós, às vezes, ficamos meio refém disso. Então, é importante entender essas coisas. Nós, homens, fomos chamados para amar as nossas esposas. E a esposa foi chamada por Deus para ser a mulher mais sábia dentro do nosso lar, para poder governar o lar segundo a vontade do Senhor, trazendo paz. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero falar então de 10 passos. Vai ser rápido, né? Que a gente quer aproveitar a comunhão. Eu vou falar um, depois ela fala o segundo. E a gente vai compartilhar um pouquinho de 10 mandamentos, que a gente chama 10 mandamentos dos casais. Eu acredito que isso vai ser importante para todos nós aqui nessa noite. E o primeiro deles tá... Depois você vai receber, Lorine e Bruno estão aqui comigo, quero agradecer por ter vindo junto conosco, nos acompanhando. Dentro da minha mochila tem um cartãozinho que eu preparei para todos os casais, para você entrega um para cada casal, que é o cartãozinho desses 10 mandamentos. Então, você não precisa nem anotar, que tem um cartãozinho posto para você, com os 10 mandamentos aí para você não esquecer mais. O primeiro mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Estou falando de casamento, não esqueça disso. Ali, parceiro, é ali junto, casal. Né? Todos os dias, na dificuldade, na tristeza, na doença, não importa, na alegria.
amar o próximo, olhar para o próximo, ter o cuidado com o próximo. Casamento não é eu. Casamento é nós. Não é nem só ela, mas é nós. Então, amar o próximo é poder cuidar do próximo, é poder se doar por ela, é poder fazer algo. Então, isso acontece entre eu e ela, sempre eu tentando de alguma forma amá-la, dar o meu melhor a ela, para que ela possa fazer da mesma forma comigo. É uma troca, irmãos. Uma troca de amor, uma troca de entrega, para poder ver a pessoa que a gente escolheu diante do altar. Porque muitas pessoas criam, às vezes, uns rituais assim, né? Que parece, não, assim, tem que vir um anjo, e o anjo tem que vir, e o profeta tem que falar, e tem que acontecer um monte de coisa para casar. Eu acho, irmãos, que a maioria de nós casa errado. Só que a gente constrói o casamento. Eu queria ajudar você a entender isso. Tem gente que está casado 15 anos, às vezes vem pedir um conselho para a gente pastoral. Pastor, será que é ela? Irmão, tu está 15 anos, tu já tem 2 filhos, e tu vem perguntar ainda se é ela? Ô varão, sim, ó. Constrói teu casamento. Não está bom, constrói ele bom. O nosso não é perfeito. É uma construção, são 28 anos construindo e vamos continuar construindo. Casamento antigo, irmãos, ele não se desgasta. Se você cuidar dele, ele vai ficar cada vez um casamento melhor. Então, o primeiro ponto é: ame o teu próximo dentro do teu casamento. Olhe para o marido, olhe para a esposa com carinho, se dedique por ele. Glória a Jesus. E o segundo? E o segundo, assim, não... meio que as mulheres conhecem. Não grite. Ai, ai, ai. Quem me conhece, né, meu esposo, eles que estão aqui, eu não sou uma pessoa de gritar, até porque eu não consigo, até não tenho um timbre de voz muito alto, eu acho. Deus me fez meio baixa, assim, né? Por mais que às vezes, assim, quando há um estresse assim, dos filhos, dá assim umas coisas assim, meio exaltada. Mas um dia o Senhor ministrou meu coração, porque tudo vem da gente encontrar Deus no nosso casamento, certo? E encontrar Deus no particular conosco, isso é fundamental para um casamento em Cristo. Não é encontrar Jesus para reclamar do teu esposo ou da tua esposa. É encontrar Jesus para falar contigo. E a minha forma de gritar é diferente. O Senhor disse, não, você grita. Você já ouviu o silêncio gritar? Eu sou essa. O meu silêncio grita. Quando, né, ele faz alguma coisa de errado, algo que eu não gosto, alguma coisa assim, eu me calo, mas ele sabe que eu estou gritando, eu estou reprovando ele com o meu silêncio. E aquilo parece que é até mais angustiante do que propriamente se eu falasse, se eu gritasse. Ele disse, um dia no encontro com o Senhor, no nosso secreto, o Senhor disse, você desonra o seu marido, você grita com ele, você abre legalidades, porque o grito abre legalidades, abre brechas. E você sabe quem é que entra na brecha, né? Amém? Então, que o Senhor ministrou o meu coração, que eu posso falar para você, porque talvez se você grita, você já sabe, eu já sei, eu grito, eu devo melhorar, com certeza. Mas às vezes, para as silenciosas, também é grito, também é desrespeito. E no meu caso, o meu grito é silencioso, mas o Senhor disse, não deixa de ser grito. Esse era o meu grito, esse é o lugar que eu preciso trabalhar, porque só saber ainda, informação sem prática é só uma informação, né? Então o Senhor trabalhou comigo. Você grita sim, ele disse para mim. Seu silêncio é gritante dentro do seu esposo, há um grito. Então isso também o desrespeita, e isso também abre brecha. Bem? Então, nem tudo que aparenta é ouro, né? Então, parece ser um pacotinho doce, mas também é azedo. Glória a Jesus. Amém. O terceiro, que é tão importante também, perca a briga. Entenda isso. Nós não estamos dentro do casamento para provar que nós somos melhor do que o outro. Uma coisa importante no perder a briga é você quer ter paz ou razão. Se você quer ter paz, perca a briga. Se você quer ter razão, continue brigando.
que provavelmente vai terminar onde? Na separação. Porque a gente começa com uma briga pequena e aquilo nunca se resolve. Tem casais que se acostumam a brigar. Eu sempre falava para ela no começo, todo começo de casamento é aquele momento de ajuste, né? Então duas crianças casadas, eu queria jogar bola, andar de bicicleta, pescar. Ela dizia, mas tem que ficar em casa, ajudar a limpar a casa, ajudar a fazer isso, ajudar a fazer aquilo. Não, eu quero brincar com meus irmãos. E aí, nesses ajustes do começo do casamento, quando a gente discutia alguma situação, eu dizia para ela, para que nós vamos brigar? Se fosse para brigar, a gente não deveria ter casado? Se nós resolvemos casar, nós fomos obrigados a casar. Se nós resolvemos casar, vamos resolver as nossas situações e vamos tentar o máximo possível ser feliz. Buscar essa paz, buscar esse doce do casamento, essa alegria, essa satisfação de ser casado. Na verdade, eu não sei o que é ser solteiro, então por isso que eu nem falo de solteiro, eu falo do casamento. Eu nasci, cresci, casei. Né? Então, é isso. Eu nunca fui solteiro, aquela gente pra balada. Não, irmão, eu casei. Né? Não deu tempo para isso. Então, para mim, eu sou apaixonado pelo casamento. Então, o casamento é precioso. Então, eu dizia para ela, não vamos ficar brigando. Vamos resolver logo e vamos ficar tranquilo. Então, o que você tem que fazer no teu casamento, né? Perca a briga. Acabou. Perca a briga. Não tente ter razão. Não tente provar que você é melhor do que o outro. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Saia daqui hoje com essas sementinhas no teu coração. Vai começar a brigar e diz, não, já me rendo. Você venceu, meu amor. Pronto. Resolve isso. Glória a Jesus. Vamos para o quarto. Se for preciso, critique, mas com amor. Ai, né? Ai, aquela toalha molhada jogada em cima da cama. Aquela pasta de dente com a tampa aberta jogada em cima da pia, né? Quantas coisas nos levam a brigas, né? E não a conversas, né? Eu, particularmente, sou da opinião, se a toalha está molhada, eu pego e já estendo. Se a tampa da pasta de dente está aberta, eu já fecho. Passo um paninho na pia. Eu prefiro fazer do que brigar. Eu aprendi que isso... Nossos dias são tão poucos aqui na Terra. Tem pouco tempo, nós temos um com o outro, né? Até que a morte os separe. Eu não sei o tempo da vida dele, ele não sabe o meu tempo. E a gente está perdendo tempo, que o tempo hoje é tão valioso. Pelo menos tenho sentido que os nossos dias têm sido bem esmagados, têm sido remidos. Parece que não temos mais 24 horas. Tem alguma coisa diferente no ar? Tem. Tá, não, por mais que tu queira parar, a coisa é acelerada. Se eu perder o meu tempo... Então, claro que não é a questão de aceitar tudo, né? Compreenda. Há coisas que precisam ser conversadas. E saber qual é o momento de conversar também é muito importante. Né? Nós entramos dentro do casamento. Quando somos casados, nós temos que entrar dentro do ambiente chamado casamento, que a gente pode estar no casamento e estar totalmente com pensamentos separados. Eu tenho que entrar dentro desse ambiente, que eu estou morando com uma outra pessoa, que eu preciso me conectar com essa pessoa, né? Eu preciso estar junto com ela em tudo. E o que eu quero fazer com esse casamento? Eu quero fazer que esse casamento dê certo. Mas ele não entende. Talvez, se você entende, então você é a parte madura. E a parte madura vai fazer coisas de gente madura. Então vai conversar, né? Tem momentos que acontece, né? Essas lascas, né? Essa comunhão forte. Essa comunhão forte, quando nosso irmão Bruno fala sempre. E eu falo para ele assim, agora não dá para conversar, porque não vai sair coisa boa. Eu prefiro, outra hora a gente conversa. E ele me respeita e ele me entende, né? Ou eu digo, hoje estou naqueles dias, então se eu olhar de cara virada, se a panela cair no chão, eu não estou legal. Não é com ninguém, é que eu não estou legal. Os hormônios estão fervendo aqui dentro. Porque é muito importante você falar o que você está sentindo. Ele não vai adivinhar.
Por muitos anos na minha vida, eu achei que ele podia adivinhar. E aí eu descobri que não adivinha. Mas por muito tempo, eu achei que ele podia adivinhar o que eu queria, o que eu estava sentindo, né? Sabe aquela coisa? Não funcionou. E quando é que eu descobri que não, ele não adivinha? Quando eu me encontro com Jesus. Eu descobri que não era com ele, era comigo. Nossa. Vou falar muito isso para vocês. O casamento tem muito a ver com o teu encontro com Jesus. Quando você encontra Jesus, ele fala contigo. Ele não vai falar para ti, para o teu marido. Ele fala contigo. Então ele tratou comigo. E quando ele tratou comigo, eu consegui ver que eu estava transferindo uma carência que não era a respeito dele. Você me entende? Então muitas coisas foram resolvidas quando eu me encontrei com esse Jesus. Muitas coisas foram tratadas, mulheres. Preciso falar com você, mulher, porque você é muita emoção. Você é muito sentimento, você tem muita dessas necessidades. E muitas vezes não tem a ver com o teu esposo. Elas têm que ser supridas em Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí muitas dessas coisas vão cair por terra. E quando tem uma toalha molhada em cima da cama, que lá em casa, na verdade, quem deixa a toalha em cima da cama molhada sou eu. Não é ele. Mas enfim, né? Vai lá e estende. Sabe por quê? Porque eu luto pela paz. Eu prefiro a paz do que ficar gritando por causa de uma toalha. Porque são coisas pequenas que banalizam o nosso casamento. Não são as grandes. As grandes, às vezes, a gente sabe até lidar melhor, sabe sentar e conversar. Essas pequenas desgastam o casamento. Hoje nós estamos acompanhando um casal que está se divorciando. E eu disse, mas o que levou vocês a divorciar? Ela disse, são muitas coisas. Pois é, não pode deixar ficar muitas coisas. Essas muitas coisas têm que ser dia a dia serem resolvidas. Aleluia. Amém? E um dos motivos para poder resolver isso está no nosso 5º mandamento, chamado perdão. A Bíblia é clara quando ela fala que se a gente não perdoar, a gente também não é perdoado. E isso é muito importante para o casamento. Irmãos, é perdão mesmo. Não adianta, cada vez que briga, lembra lá em 1952, aquele dia, aquela hora, aquele momento, você lembra? Então você nunca perdoou? O perdão é necessário, não é amnésia. Mas o perdão, ele é necessário no casamento. Casamento acontece muitas coisas fora do nosso controle. E o perdão, ele precisa ser diário. Como ela falou, sem deixar isso acumular. Por que vocês estão separando? Poderia dizer, porque eu não perdoei quando ela errou a primeira vez, e eu fui deixando, a coisa foi acumulando, o perdão não aconteceu. O que eu aprendo na questão do perdão, que para mim é tão importante, é que sempre que geralmente eu errei, ou ela errou e que nós nos perdoamos, quando alguma situação chega de volta à mesa, ou alguma coisa que lembra o que aconteceu, graças a Deus, ela nunca, os meus principais erros da nossa vida, de 28 anos de casado, ela nunca pegou e jogou, né? Isso em mim, dizendo, olha, lembra aquela vez que você fez isso? Lembra os teus erros, por isso que nós estamos nessa situação? Lembra que eu falei para você não fazer isso? Que teve algumas coisas já na nossa caminhada que ela disse, não faz. Principalmente na hora de trocar de carro, né? Não troca agora. Calma. Não, mas eu queria agora aquele carrão. Mas não dá no orçamento, né? A gente está aqui, se ajuda. Não, mas troca. Não, mas eu vou trocar. Aí depois dá errado. No meu caso, troquei e deu errado. Mas ela nunca chegou perto de mim e falou assim, viu? Eu te disse. Que isso é terrível, irmão. Isso é terrível. Né? Quando o dedo é apontado, eu falei, não devia ter feito. Isso machuca lá na alma. Isso abre o nosso coração. Porque eu nunca quis errar. Mas errei. Aí eu sempre falo assim, ó, se você não quiser ouvir Deus, ouve a tua esposa, varão. Vai te ajudar bastante. Vai te ajudar. Então quando ela falou para mim, não faz, muitas das vezes eu fiz. E deu errado. Então é muito importante no casamento ter essa comunhão, acordo. Já outras vezes eu falei, vamos fazer, ela disse, estou junto. Olha, deu certo. Não sei que negócio é esse. Glória a Jesus.
Então assim, perdão é um mandamento importante dentro do casamento. Não deixa debaixo do tapete. Eu vou perdoar, mas eu vou deixar aqui. O dia que acontecer de novo, eu destampo e mostro o que aconteceu. Há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Perdoa, de verdade. Perdoa. Entra em Deus, se você não consegue. Pede para Ele. O Senhor vai te ajudar. Porque não tente perdoar sozinho. Muitas pessoas tentam perdoar sozinhas, achando que o perdão é a coisa mais simples do mundo. As coisas mais simples do mundo é remorso. Você chora, se descabela. Quem tem cabelo, né? E tá tudo certo. Parece sim que tá tudo resolvido. Até que aquilo volta à tona. Agora o perdão não. O perdão a gente volta a conversar dos assuntos que aconteceram. Mas foi cicatrizado o nosso coração. Ao ponto de a gente poder inclusive compartilhar, conversar sobre aquela situação que um dia nos feriu. Então o perdão, ele precisa estar na nossa mesa todos os dias. No casamento, com nossos filhos, principalmente na igreja, em tudo, né? Perdoe, que você vai ter uma vida com certeza muito melhor e muito mais leve. 6º. Ninguém fez isso ainda, né? Mas enfim, tá aqui, a gente precisa falar, né? Não durma sem chegar em um acordo. Dormir brigado. Eita, glória. Não dá para dormir de conchinha, a gente dorme de bundinha. Eu fiz isso por muitos anos na minha vida. Meu Deus, como eu fiz isso. Só que eu sempre me comportava como a vítima, como a sofredora, né? Então, se alguma coisa dele me chateava, aí eu ficava bicuda, não falava, pegava um cobertor e um travesseiro e botava no chão. E aí eu ficava gemendo, né, para ver se ele via meu sofrimento. E ele de boa, porque ele estava na cama, né? Ele tava... Aquele tempo tinha aquela casa de assoalho fria, né? E eu tinha muito desses comportamentos, né? Como ele falou aqui, a gente casei com 15 anos, mas saí de casa mesmo para estar com ele com 14 anos. Eu saí de casa, eu fugi de casa, né? Não vou romantizar, vou fazer enfeite no negócio. O negócio foi brabo. Mas ninguém sai de casa com 14 anos para casar. Não era isso, no fundo não era isso. Ninguém de 14 anos, né? Eu cresci sem pai, eu não tive pai. Aí tive um padrasto abusivo. E quando eu encontrei, eu dou glórias a Deus, porque quando eu olho toda essa minha história, eu vejo quanto Jesus guardou a minha vida sem eu conhecê-lo. Eu não conhecia Jesus. Eu conhecia o Deus que todo mundo, né, de um modo geral, Deus, tal, aquela coisa, mas que não se importava comigo. E quando encontrei alguém que me deu atenção, é claro que eu me lancei. E podia ser qualquer um. Deus que não foi qualquer um. Né? Deus me guardou, um homem, né? Ainda que era um menino, mas era alguém respeitoso, que me respeitou, né? Mas aí quando eu entro dentro de um relacionamento desse, eu entro toda ferida. O que eu queria? Um pai. No fundo, eu queria era um pai. Era isso que eu buscava. Eu buscava uma presença masculina que eu não tive, como isso faz muita falta, né? Por isso que hoje, quando você cuida do seu casamento, você cuida da sua geração. Nós não cuidamos só de nós. Automaticamente, quando eu cuido dele, ele cuida de mim. Nós entramos dentro da esfera que se chama casamento, que Deus fez. Eu cuido dos meus filhos também. Porque quando um filho, quando ele passa por vários traumas dentro do relacionamento dos pais, ele leva isso para o seu casamento. E é onde é a causa, às vezes, de muita briga, de muito desconforto dentro de um relacionamento onde você não acredita, né? Ele dizia para mim que me amava, ele sempre repete isso. No começo, eu sempre negava isso. Eu dizia, por mais que eu entrei, eu queria, casei e tudo mais, mas eu não acreditava no amor. Eu não o conhecia. Aí eu conheço Jesus e aí ele vai mostrando para mim que o meu comportamento com ele era porque eu precisava ser curada para ter um bom comportamento com ele.
Então, encontro Jesus e Ele vem trazer cura na paternidade e automaticamente trouxe cura no nosso relacionamento. Então, né, não dormimos mais, pelo menos buscamos o possível, né, gente? Mas eu entendo que eu não devo dormir dessa forma, né? Não devo deixar o sol se pôr sobre a minha cabeça em conflito, porque o meu casamento é para sempre. Okay? Glória a Jesus. Talvez você possa estar aí sentado, quem é mais novo, né, no casamento, e às vezes fica pensando, como é que eu vou ter um casamento assim? A ideia não é você ficar se comparando com o casamento do fulano, do beltrano, que isso é muito comum. Muitos casais novos às vezes casam e vêm conversar com a gente, né? Que casamento legal, que família bacana. Tudo na vida se constrói, irmão. Nada vem pronto, principalmente o casamento. Então construa o casamento. Glória a Deus por você, porque você decidiu vir aqui porque você quer investir no teu casamento. Isso é um investimento que você está fazendo no teu casamento. Sair da sua casa, né? É difícil deixar as crianças, nós lá em casa é uma tribo, né? Então é difícil, irmão, deixar as crianças para poder estar aqui. Ainda estava ali com ela, nós estávamos no louvor, estava dizendo para ela, faz tempo que a gente não... Né? Depois que chegou a menina da família acolhedora, ela chegou pequenininha, com 3 meses, a gente virou pai de novo, né? De um bebezinho. Faz tempo assim que a gente não se olha mais como a gente estava se olhando ali. Com esse olhar, com esse cuidado, somente nós dois, né? Então, parabéns por você ter investido nessa noite. De estar aqui buscando isso para o teu casamento. Então não se compare. Construa o teu casamento de acordo com aquilo que é bom para você. É claro, baseado naquilo que a palavra nos ensina. Amém? Vamos lá. 7º, trate o outro como você quer ser tratado. O casamento é um espelho, irmão. Assim como a gente lê a Bíblia, que sempre a gente deve ler a Bíblia como um espelho, ler ela para que ela possa também nos ler, o casamento é a mesma coisa. Né? Cláudio Duarte diz que o casamento é a mulher é quase que um caixa eletrônico. Se você não depositar, irmão, esquece. Nunca tem dinheiro para sacar. Não adianta pegar o cartãozinho e ir lá com o cartãozinho querer sacar, porque não tem. Fechou o banco. Por quê? Porque a gente não investe, a gente não deposita, a gente não investe. Casamento, irmãos, tem que investir de tudo. Tempo, dinheiro, principalmente dinheiro. Amém, varão? Dinheiro, irmão. Abra a mão aí. Investe na tua esposa. Glória a Jesus. Mas não, irmão, assim, porque às vezes a gente quer criar um padrão, né? Então a gente acha que as mulheres só gostam de coisa cara. Na verdade, as mulheres gostam de qualquer coisa, desde que seja feita com amor, com dedicação, com carinho. Não dá para ir na floricultura, não tem problema, na floricultura tem florzinha de R$5. O detalhe é o momento que você está vivendo, a importância que você dá. No nosso casamento, a gente sempre percebeu algo. Nos momentos mais difíceis, principalmente financeiro, que, meu Deus, estão em deserto financeiro, não sei se é só nós que passamos, né? Jesus amado, pastor Álvaro, parece que não acaba nunca, aquele deserto. E aí a gente queria fazer um lanche fora, irmão, não dava. Aí nós tivemos uma ideia, sabe uma coisa? Eu vou levar a minha família todo dia para comer fora. E nós morava na casa 2 andares, nós pegava a mesa, botava na rua, debaixo do pé de goiaba, comia na rua. As meninas faziam a festa, meu Deus, eu estou comendo fora, né, pai? Fora do lado de dentro de casa. Nós saímos hoje, estamos aqui fora, na rua. Então a gente sempre foi muito criativo. Para quê? Para que a família sentisse o menos possível e desfrutasse desse momento. Então trate o outro como você quer ser tratado. Se envolva, se doe pelo outro. Se entregue de uma forma que o outro consiga ver em você sinceridade de amor. Se eu tiver que comprar uma roupa, irmãos, eu nunca penso em mim. Nós só podemos comprar uma calça esse mês. Ela já deu uma dica, eu preciso de uma calça preta. Tá bom. Então, a roupa que eu vou priorizar esse mês é para ela. Meu pensamento sempre é para ela. Eu não compro roupa, porque tudo que eu tenho de roupa, ela comprou para mim. Então a gente está sempre tentando olhar para o outro, suprir o outro naquilo que é necessário. Porque é muito comum, isso passa despercebido. O homem vai lá na loja e vê aquele tênisão lá, R$350, esse aqui mesmo. E a mulher está lá com aquele salto meio lasqueado, quebrado.
né? Aquele sapatinho. Eu sei que elas têm um sapato um pouquinho mais do que nós, mas fica tranquilo, isso é natural. Então, volta lá no começo da mensagem, não tente entender as mulheres, só ame. Aí só tem 2 pés, mas tudo bem. Nós temos lá um negócio de botar sapato gigante, sim. Eu só tenho 2 fileirinhas bem pequenininhas em cima, o restante é tudo dela. Aí a gente vai ser, ela diz, eu não tenho sapato. Aí eu tenho que lembrar, não é para mim entender, não é para mim, eu só preciso amar. Aí eu amo. No guarda-roupa, eu falei outro dia, né? Mesma coisa. Nós ia vir para cá, eu acho que eu não tenho roupa, meu Deus. O nosso guarda-roupa é 6 portas. Né? 4 é dela, 2 é minha, só no cantinho assim. Tem alguma porta que não fecha, fica a manga do casaco pro lado de fora. E ela diz, eu não tenho roupa. Então eu penso de novo, eu não preciso entender, eu só preciso amar. Está tudo certo, a gente não briga por isso. Então trate o outro como você quer ser tratado, irmão. Dê pro outro esse tempo, que com certeza você vai desfrutar muito, em nome de Jesus. Vamos pro próximo. Faça atos de bondade com o seu amor. O que a gente está falando aqui parece ser difícil, complicado, talvez impossível, mas o casamento quem constituiu foi Deus. Então tudo isso a gente vai encontrar em Deus. Força, resposta, possibilidades, porque aquele que fez, sustenta o que fez. Amém? Então, se parece assim, isso aí é impossível, isso não dá para fazer, em Deus você encontra possibilidades para coisas até maiores. Amém? E aqui, passar atos de bondade, está falando de elogios. O casamento, ele precisa de elogio. E não é só no dia dos namorados. Amém? É uma data legal, é especial, porque ela envolve todo um romantismo. Mas, faça algo, dê um mimo, lembre fora de data, né? Um chocolate, não sei se você sabe o chocolate que ela gosta ou que ele gosta, né? Não é só para nós, mas nós também deveríamos de oferecer, né? Parece que o romantismo só envolve a mulher, mas o homem também gosta de romantismo, também gosta de ser lembrado, também gosta de ser mimado, né? Isso fortalece o casamento. Porque os dias difíceis vêm, né? Por exemplo, agora que chegou há 9 meses, essa bebezinha, ela chegou assim, de repente, né? Quando você está gerando um filho, está gestando, é diferente de repente, uma criança apareceu. Então, ficou bem tumultuado, ficou muita coisa para ser organizada, demorou até as coisas entrarem numa ordem. E isso tudo que a gente foi guardando no casamento nos sustentou. E se há um casamento fragilizado, eu conversava com ele, não sustentaria. Mas uma criança, um bebezinho, um menino de 7 anos que é bem exigente, bem falante, sabe? Ele cobra muito da gente, né? Aí eu tenho uma adolescente, então eu preciso entender que quando eu falo com um é uma criança, quando eu falo com outra é uma adolescente, mas quando eu falo com a outra já é uma jovem adulta. Tem que me conectar com cada momento, a estação que eu estou falando. E se a gente não tivesse essa sustentabilidade, esse cuidado, não só de uma vez ao ano, não só de um dia ou outro, mas de saber que a gente precisa... Porque quando vem essas situações que nos apertam, a gente sabe que a gente olhava um para o outro, é só um momento. Vai passar. Já vai se colocar em ordem novamente. Né? Sabe... Coloca um recadinho lá na cueca dele, né? Eu te amo. Faz tempo, né, amor? Mas eu vou... Né? Um papelzinho na mesa. Faz tempo porque realmente a nossa vida agora que está começando a normalizar algumas coisas. Mas o amor, ele sustenta quando ele foi cuidado. Então fale, elogie. Diga, né, que ela tá linda. Diga, eu te amo. Diga, eu trouxe isso, eu lembrei de você. No dia a dia, corriqueiro. Não é só em um momento. Faça ela ser lembrada. Faça ele ver que você pensa nele na correria. Né? Lá em casa nós temos o prato da honra. É um prato bem diferente, bem colorido. Aí quando alguém está de aniversário, é dia dos pais, né? Dia das mães, alguém fez algum evento, aquele prato é colocado.
para honrar. Né? Aquela pessoa é especial na mesa, né? O meu menino fica em conflito, porque ele quer aquele prato sempre. Ele tem 7 anos, né? Então, mostrar esse amor precisa, né? Eu queria só ler um trechozinho aqui de Cânticos 4, 7 diz assim, ele é muito lindo na expressão, né? Como ele quer conquistar. Ele diz assim, tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Como não tem defeito? É claro que tem defeito, né? Nós não somos perfeitos. Mas se a gente focar só no que é errado, no que é crítico no outro, claro, vai. Olha, o dia de 24 horas vai ser pouco. Mas foque no que é bom, que você vê como um elogio, que você vê como algo construtivo na tua casa. Foque nisso. Quando vem uma crítica, olhe isso. Ah, mas eu não consigo ver nada de bom nessa mulher. Esse homem não dá mais. Eu quero te dizer, alguém lá fora está vendo e elogiando. Alguém sempre do lado de fora consegue ver e elogiar. Então preste atenção, porque todo mundo não pode ser perfeito, mas que há alguma coisa que você tem para elogiar, sempre haverá. Aleluia. Cultive isso. Então ele está dizendo assim, eu vejo perfeição sempre em você, aqui em casa. Amada minha, linda minha, formosa. Amém? Glória a Deus. O amor é isso, irmãos. O amor, ele não cobra. O amor, ele se doa. Se doe pelo cônjuge, se doe no teu casamento, que com certeza você vai colher grandes frutos. Eu falei sobre o perdão, mas agora o 9, a gente está indo para o final. Peça desculpa. Por que é diferente do perdão? Porque o perdão sempre envolve algo mais profundo, maior. E a desculpa, o que é? A desculpa é as coisas corriqueiras do dia a dia, que também ofende, que também machuca, que também deixa o casamento desgastado. Vive sempre xingando um outro, aquilo vira já uma coisa natural. Eu quero dizer uma coisa para você, não é natural. A gente pode tratar, às vezes, o esposo, o marido, áspero de qualquer jeito. Se chegar um irmão na nossa casa, de repente, a gente dá paz do Senhor e bota aquele sorrisão. Paz do Senhor, irmão. Mas a pessoa que está aqui do nosso lado, às vezes ela não é valorizada, e é importante isso. Então aprenda a pedir desculpa. Isso é importante para o teu casamento, não é o casamento do vizinho, é o seu. É importante manter essa aliança renovada, manter o renovo entre vocês sempre, olhando aquilo que não está bom, que está dando errado, para que vocês possam estar sempre buscando o melhor. Eu vi já muitos casais, às vezes com crise ou passando por situações complicadas, chegar perto de nós e falar, não, mas o nosso casamento é bom. Sabe por que a gente acha que o nosso casamento é bom, irmãos? Muitas das vezes, porque a gente nunca experimentou o melhor. O cara tem um casamento meia boca, mas ele diz que é bom. Sabe por quê? Porque ele nunca experimentou o melhor. Não é assim mesmo, a gente se discute, mas depois dá tudo certo. Será? A gente ofende, mas a gente também está tudo certo. A gente se maltrata, mas está tudo bem. Será, irmão? Será que não tem um casamento melhor do que esse que você está vivendo? Será que não existe um lugar melhor para ser habitado? Será que não existe um lugar melhor para ser conquistado? Quando se fala de família, de casamento, agora uma coisa eu vou dizer para você, precisa de doação, de entrega, precisa de reconhecimento. Sempre. Nós estamos há 28 anos juntos, não sei quantos anos você tem de casamento. Irmãos, e ainda tem coisa, tanta coisa que a gente precisa ajustar. A gente está sempre dialogando, conversando, agora com muito mais maturidade, é claro. Agora a gente aprendeu a brigar, né? Então a gente não briga mais, a gente fica, igual parece estar bêbado. Não, agora não. A gente é muito mais maduro para chegar e sentar, conversar, ver o que está dando errado, olhar para os filhos, né? Diante desse desafio que nós temos hoje, de uma sociedade que quase nos deixa escravo do trabalho, já não consegue ter um almoço junto em família,
Um trabalha às 5, outro trabalha no terceiro turno, outro no segundo turno. A gente se vê, quando se vê, diz: Pai do Senhor, irmã, já estou indo para o trabalho. Aí a irmã está chegando do trabalho. É uma loucura. Então é desafiador para nós construirmos um casamento saudável, uma família saudável, filhos saudáveis, que possam chegar na nossa mesa, sentar e almoçar junto, olhar no olho do teu filho, e ali na mesa, nesse tempo de comunhão, poder dialogar, conversar, mostrar para os teus filhos que há interesse neles. Isso é importante, vai trazer saúde para a tua família, para o teu casamento. Glória a Jesus. Então aprenda a pedir desculpa. Nós já vamos para o último. E o mais importante, com certeza. O último, que resume, que consolida tudo isso e muito mais que há no casamento, que é colocar Jesus. Amém? Aleluia. Tudo isso é possível com Ele dentro do casamento. Se há alguma coisa que não está conseguindo ser resolvida, coloque Ele, busque Ele, ore dentro da sua casa, declare que o seu casamento veio da fundação dele e Ele vai saber te instruir para consolidar esse casamento. E foi Ele que fez. Porque, humanamente falando, botar duas pessoas tão diferentes debaixo do mesmo teto, colocar dentro, e depois vêm os filhos diferentes também, é com Ele. O negócio é com Ele. Amém. Coloque Jesus como fundamento. Não coloque a sua vontade, a sua brabeza, a sua ira, as suas indignações. Coloque para Ele. Ele vai sustentar. Aleluia. Se nós estamos 28 anos juntos, foi por Ele. 10 anos nós não havia existência de Cristo, era uma ignorância. Mas eu vejo Ele o tempo todo. E agora, 18 anos à frente, agora eu tenho até mais responsabilidade, porque agora eu o conheço. E eu sei a importância que Ele dá à aliança. Ele compara, Nós somos a noiva de Cristo. E como tem que ser esse comportamento de casamento. Não falar mal um do outro. Realmente ser um. Assim, quando ele falou ali de algumas situações que eu disse para ele que não deveria de fazer, mas ele fez e deu errado, é como se eu também estivesse errando. E quando ele acerta, eu acerto. Porque a gente, às vezes, é muito bom para usufruir de quando o cônjuge acerta. Mas também aí a gente também não quer entrar no erro, assumir as responsabilidades daquele erro. Aí ali a gente diz que é o outro só. Não, é sempre, se entra no casamento, as duas coisas fazem parte junto. Aleluia. O erro e o acerto. É verdade. Você aproveita do acerto, mas você tem responsabilidade com ele no erro. Isso é Cristo que faz. Glórias a Deus por Ele, porque Ele existe e Ele faz. Glória a Jesus. E Ele quer o teu casamento sendo consolidado na terra. Ele precisa de pessoas que acreditem nesse casamento, que está assim, O diabo vem mesmo e ele não tem dó de quebrar, de fazer as coisas ficarem separadas, destruídas, para provar que o que Deus fez não dá certo. Nós precisamos acreditar e mostrar que o que Deus fez, o que Deus acredita dá certo. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Você pode ficar de pé comigo, por favor? Eu queria convidar então o Bruno e a Lô. Se puder entregar para mim esse cartãozinho, um cartãozinho para cada casal. Nós já vamos encerrar. Eu quero liberar aqui o último versículo para você. Agradecer muito os pastores dessa casa, o pastor Itamar, pela confiança, nos trazer aqui para compartilhar desse tempo junto com vocês. E como eu falei para o pastor Itamar, hoje o maior principal, hoje nós estamos aqui, é esse tempo de comunhão. Então nós queremos ser breve na palavra para que a gente tenha esse tempo de comunhão. Você desfrute, para não ter que sair correndo, já jantar, ter que sair correndo, não, aproveite esse tempo. Você está sentado aí na mesa com a esposa, com outros casais, aproveite esse tempo para conversar e estar junto. E para encerrar, Eclesiastes 4:12 vai dizer assim: o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Agora, quem é essa terceira dobra, irmãos? É o marido, a esposa, a terceira dobra é Jesus. Então, aonde que não se quebra o casamento? O casamento que tem Cristo. Esse cordão precisa estar bem
bem firme com Jesus. Se não há Jesus no nosso casamento, a possibilidade de dar errado é muito grande. E com Jesus pode dar errado, irmãos, pode até dar errado, mas a gente tem que buscar de todo a nossa força a buscar a dar certo. Porque Jesus, ele pode mudar e não é o outro. Jesus muda minha esposa, às vezes a oração está errada. Jesus me muda. Porque se eu me mudar, se eu ser diferente, se eu ter atitudes diferentes, ser um homem diferente, com certeza eu vou ter o reflexo de uma esposa diferente. A gente não pode esquecer que o homem de Deus, irmãos, ele tem esse reflexo de Deus sobre ele. E a mulher, ela nada mais é do que ela bebe aquilo que o marido é. Então, por muito tempo, a gente olha para a esposa e diz, ela é assim. Olha bem, ela está sendo reflexo de quem? Isso que às vezes confronta a gente. A gente olha a esposa assim meio rebelde, a gente olha para nós e diz, é eu. E aí a gente fica meio assim. Então, se o homem conseguir atrair essa graça e essa presença de Deus na sua vida, a esposa ela vai beber exatamente disso que o homem tem. Que é essa graça do Senhor sobre a sua vida como homem de Deus. Homem que erra, claro que erra. Homem de Deus erra. Mas o homem de Deus reconhece quando erra. Posso ouvir um amém? E assim ele vai construindo o seu casamento. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e agradecer muito os pastores da casa, o pastor Itamar, a sua esposa, por esse privilégio de estar aqui. Eu queria que você segurasse a mão da tua esposa. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos, para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.